do... Não, foi assim, a Território Turismo é uma empresa que trabalha com desenvolvimento territorial, né? É o Jordi Badia Pascoal, que é um arquiteto catalão, e nós apresentamos um projeto para a Secretaria de Turismo de São José dos Pinhais e baseado na nossa vivência, nossa experiência de viagens nós estamos, né, morando em Curitiba já há mais de 10 anos e percebemos essa oportunidade, né? Já havíamos feito o mapa da Rota do Pinhão para a Detour, então, diante dessa oportunidade, vamos agora oferecer para as prefeituras, para a Secretaria de Turismo do entorno de Curitiba. E aí, a primeira cidade que gostou da ideia e topou fazer realmente o inventário, né, foi São José dos Pinhais. E aí a gente saiu para a empreitada, saímos para campo, né? Mas antes de a gente ir exatamente para o inventário, né? Uhum. A Débora, como que ela veio Parar. veio de São José, veio parar aqui em São José dos Pinhais? Como que foi essa trajetória, né? E como que você veio para cá, né? E da onde que surgiu, né, essa ideia? De onde que é a Débora? Então, eu sou mineira de Belo Horizonte e a primeira vez que eu vim a Curitiba não foi São José, né? Quer dizer, cheguei por causa do aeroporto, mas fui morar em Curitiba. Antes disso, antes de vir morar, eu trabalhava na Federação das Indústrias de Minas Gerais, na parte de meio ambiente, e eu coordenava um projeto Brasil-Alemanha. E aí eu era responsável pelo projeto nos 3 estados do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mais Espírito Santo, além de Minas Gerais. E foi a primeira vez que eu vim. Mas antes eu já tinha tido uma relação com Curitiba por causa do meu mestrado, que foi sobre parques urbanos. Eu tenho toda uma história já desenvolvida na parte de sustentabilidade, enfim. Eu estou falando da década de 90. E aí eu conheci os trabalhos do Jaime Lerner, aí me encantei, achei incrível e tal. Então tem essa história. Tem um contexto já de tempo que você Tem, de atua... admirar. E teve uma demanda minha que eu já não aguentava mais o caos urbano de Belo Horizonte. Eu queria melhor qualidade de vida. Entendi. E aí eu fiz um período assim, eu saí, fui morar na Ilha de Malta. Eu já estava buscando um lugar para morar, assim, que fosse menor do que Belo Horizonte, mas aí eu fui estudar um pouco de inglês na Europa e morei em lugares frios, né? Morei em Malta, Aqui. morei na Inglaterra, depois eu fui a Florianópolis para ver se era Florianópolis, eu fui a Goiânia. Aí eu falei, não, o meu negócio mesmo é um lugar mais frio. E aí eu fui parar em Curitiba. Com frio e quis vir pra cá daí. Aí Curitiba surgiu a oportunidade, né? Isso aí eu tô resumindo bastante. Aí Sim. foi conhecer São José. E aí a gente fez esse trabalho que é o inventário turístico, que resultou também no mapa, né? No mapa turístico, tanto da parte rural quanto da parte urbana de São José dos Pinhais. Aqui, ó. É um mapa bem bacana, eu já folhei esse mapa aqui, pessoal, e ele é um mapa muito legal, tá? Ele vai ser disponibilizado pela Secretaria de Turismo do município. Ele né? está na GEL SJP, né? Tem todo um trabalho que a prefeitura vem fazendo de referenciamento e aí ele vai ser disponibilizado. E o lançamento foi ontem lá na Câmara de Vereadores do município, é isso? Exatamente. Vocês fizeram a apresentação. Ontem foi a entrega do trabalho. Isso, foi formalmente, né? Assim, foi dado publicidade, né? Então a gente fez a entrega simbólica, mas nós fizemos a entrega antes, no período, né? Que a gente já tem um tempinho. E ontem foi uma forma de dar dar conhecimento para a sociedade de São José, né? Dar essa devolutiva e fazer um lançamento oficial, né? Que é o inventário, que vai ajudar tanto os empreendedores da área urbana, quanto da área rural, quanto os guias de turismo a melhorarem os seus trabalhos, né? E divulgar a cidade. E com esse trabalho, Débora, você disse que o município ele tem um potencial muito bom na parte turística, assim, o que você visualiza, vislumbra, assim, você que fez, quanto tempo foi esse trabalho? Quanto tempo você ficou em campo? Foi mais ou menos, foram mais de 200 horas de campo, mais de 193 conversas pelo WhatsApp. A gente fez um workshop, né? Tudo começou mesmo com um workshop urbano, com os empreendedores da parte urbana e da parte rural. Nós fizemos, acho que o urbano foi de manhã e o rural a parte da tarde. Numa quarta-feira na CIP. Então tivemos todo esse apoio, né?
Secretaria de Turismo, com articulação lá com a CIP, enfim, para conhecer, para conversar e fazer conhecer sobre o inventário, a importância do inventário para a divulgação dos atrativos da cidade, que a gente precisaria da colaboração. A secretaria, então, abraçou essa ideia, achou Ela que... comprou a ideia, né? Comprou O Conselho de Turismo, Conselho de eles que Turismo. compraram, foi por causa disso que, né? Dar que crédito, nasceu. Né, pro secretário, né? Sim, foi um É, trabalho, sim, e eles têm uma equipe, assim, uma equipe fantástica, sabe? De pessoas que O atual entendem do secretário é turismo. o Silvio Mecânico, Isso. né? Ele foi Aham. ex-vereador aqui na cidade, está atuando hoje no turismo, né? Eu estou vendo aqui, eu estou na área rural, né? A Rádio Web TV A Voz da Terra, ela é dentro da roça, né? Aham. Você está aqui, você está conseguindo visualizar, né, dentro da roça. E eu frequento aqui, tem muito ponto turístico aqui na região. Eles estão falando muito bem dessa parte do turismo do município. Né? Então, o município, imagino que é isso, né? ele deu um salto, a gente consegue ver que nós que não somos moradores da cidade, mas a gente fez um trabalho para o município. E quando eu comecei o trabalho, eu conhecia pouco de São José dos Pinhais. Eu conhecia, né, claro, o aeroporto que é a entrada, que é de São José, o caminho do né, vinho, o caminho do vinho, mas Aeroporto assim, eu não tinha Curitiba. noção da riqueza e nem da complexidade do município. E aí, quando você vai a campo, e a gente foi a campo, assim, foi muito sol, pegou todo aquele super verão de 2023, 2024, mas trabalho de campo mesmo, sabe? Comendo poeira. Não comer mais poeira porque a chuva, você sabe que a chuvinha de vez em quando, mas pegamos porque quando Quando estava... pega a chuva, vem a lama, né? Na verdade, o que aconteceu é que por causa da chuva, a gente acabou atrasando um pouco a ida a campo, porque não tinha condição, era muita chuva. Entendi. E aí, como é que você vai entrar nas propriedades, conversar? Você não tem, as pessoas também estão resolvendo problemas por causa da chuva, né? Então, acabou, isso, assim, são assim, os percalços do trabalho, né? Que você começa a fazer, começa a ir para campo. Então, por exemplo, eu não sabia que a maioria do pessoal, por exemplo, no Caminho do Vinho, não tem atividade na segunda-feira, é muito raro, está ali organizando, limpando. Então, à medida que você vai começando a fazer o trabalho, você vai entendendo a dinâmica do município. E aí foi assim uma surpresa maravilhosa, porque foi aí que eu vi o quão incrível é a cidade. É uma cidade com essa característica, né, de 20% de parte urbana e 80% da área rural, com uma diversidade, com uma riqueza cultural fantástica, cheia de possibilidades. Você tem assim desde pequenas padarias assim que se você nem são famosas, mas que tem assim, uma qualidade do pão maravilhosa, quanto você tem assim, a atividade rural, né? Essa atividade de colher morango, são coisas bem características, né? O potencial da arquitetura. Também. Nossa, a parte de arquitetura, gente, as casas são antigas. E o que a gente falou ontem durante o lançamento, porque às vezes as pessoas que estão em São José, elas estão mergulhadas aqui, elas não percebem, mas o restante do Brasil não conhece a história desse Brasil que é dos imigrantes europeus. Isso. E a gente teve a oportunidade de estar com uma grande escritora lá, né, que é a Maroc, né, ela estava lá e nos prestigiando nesse lançamento. Dela, né? O livro dela, que eu recomendo que todo mundo tenha um exemplar desse em casa, porque está ali uma história que, infelizmente, o resto do Brasil não conhece. E isso deveria fazer parte, deveria ser, assim, eu acho que agora eu vejo como uma grande oportunidade para os empreendedores e para o próprio município divulgar o turismo em São José, fortalecer, porque quando você vê o trabalho que deu construir o Paraná, né, através da história das colônias, a qualidade, né, da gastronomia, a qualidade da arquitetura, muito diferente de onde eu venho. Imagina, a gente está acostumado com barroco lá, e as igrejas são totalmente diferentes. E é muito bonito, os pinheiros, a paisagem de São José dos Pinhais, a mudança que tem ao longo dos meses, né, por causa dos plantios. Então é uma riqueza. E aí tem a parte que eu mais coloco água na boca mesmo, que eu adoro, que são os sorvetes. Eu nunca mais comprei sorvete de grande empresa, porque assim, o São José tem todos os sorvetes que para mim, né, são... Você acabou nessa caminhada Eu me engordei, né? Acabei engordando, porque todo dia era sorvete, né? Aquele calor absurdo. Então, assim,
o potencial da cidade é muito alto e está na mão dos empreendedores, porque o que a gente percebe é que a Secretaria de Turismo, a Prefeitura, está fazendo a parte. Sim. Mas sem os empreendedores realmente se envolverem enquanto empreendedores e fazer o dever de casa, tem que fazer os dois, né? tem que fazer os dois. Os dois lados tem que trabalhar, exatamente. Né? E eu falo porque eu sou empreendedora. E assim, a minha vida, quando eu comecei a assumir, estudar empreendedorismo, ver, e realmente você entender como é que é a lógica, você é muito mais protagonista. Na verdade, você é dono do seu negócio. Você Sim. tem que fazer a sua parte. Isso mesmo. Então é bem interessante, né, essa trajetória, né, ver esse retorno. Você aqui orientando que tem que ter, né, essa parte política, né, mas tem que ter a parte das pessoas para aproveitar esse potencial aqui, porque a cidade é muito grande, né, e tem muitas coisas bonitas na cidade. Eu acho que a gente tem que saber utilizar, né, essa parte da agricultura, mas a parte do turismo também, trabalhar de forma conjunta, né, para que fique bom para os dois lados, né. Mas uma curiosidade que eu tenho aqui minha, essa tua caminhada aí, como que foi a receptividade das pessoas? Você chegava lá, batia no portão? Ou Olha, como que foi essa caminhada ali? Então, vou para lá, vou para cá, porque você disse que não é daqui, né? Como que sim, você descobriu isso? mas aí as pessoas? tem duas coisas, né? Primeiro, porque eu já tinha experiência prévia de fazer trabalhos em região rural e tem essa coisa do mineiro. O mineiro, ele é bom de conversa, né? Já vai chegando. Então a gente pede licença, controle de educação e tal, e conversa, né? Mas também a gente contou com a dona Marli, que é da Mordomias 1000, né? Que foi contratada para fazer a parte de guia, né? O guiamento, porque é a questão da importância do guia local, que conhece a história, que conhece as pessoas. Então isso ajudou muito também a entrar em alguns lugares, conhecer alguns lugares. E as indicações também, as pessoas, olha, vai ali, vai, visita aqui, aqui está o parente. Então foi assim, a cara de pau no bom sentido, né? De você realmente ter que fazer e saber, eu acho que com respeito, né, você se apresentar, e foi o que eu fiz, né? Me apresentei de onde eu era, o que eu estava fazendo, falar sobre o inventário, falar sobre a importância, né, do empreendimento, Mas participar. O inventário, ele se resumiu só aos pontos ou ele contou alguma coisa da história dos locais? Como Que é? Depende, assim, por exemplo, hotel é bem direto, né? Hotel, características local básicas ali e entendi. tal, porque assim, as fichas, a gente tem vários tipos de atrativos, né? E alguns têm história, a gente conseguiu achar, e outros não. Então, assim, a colônia a gente tem, como eu falei, né? Os livros de história, a gente consultou, pessoas, moradores, né? E aí você vai formando um quebra-cabeça. Então, na parte, por exemplo, do patrimônio imaterial, que é gastronomia, então isso aí tem uma história. E o objetivo é exatamente que as pessoas que são guias ou pessoas que trabalham com turismo e querem saber, eles podem ter uma consulta rápida, tem uma base ali, e aí tem o Sabe a Mais, que a pessoa mesmo tem que fazer o dever de casa de fazer mais pesquisa, mas o inventário ele te dá uma ideia básica da história de algumas coisas, principalmente a parte histórica, a parte gastronômica, né? Sim. Mas tem muita gente que fala, mas eu tenho hoje o GPS, o Google, mas isso aqui é uma coisa muito melhor. É que é diferente. Porque ele é um contexto mais específico ali, no meu ponto de vista. Isso. Né? Você sabe que foram vários argumentos que a gente enfrentou quando nós apresentamos a proposta, né? Por que não o mapa digital? O mapa digital, ele tem várias questões, quer dizer, você está ali, você precisa de uma base de dados, você precisa de uma manutenção, é muito mais complexo, muito mais caro. E aí a gente perguntou, vai ter estrutura para manter? Porque não basta ter os dados, tem que ter a manutenção da toda a base de dados, né? Pode fazer, mas o custo, né? E a outra coisa é que a gente costuma falar que o Google te dá o caminho mais curto, mas a Território Turismo, que é a empresa, né, que fez o mapa, ela te dá o caminho mais bonito. Então a gente vai a campo, a gente ouve as pessoas, né? E esse olhar das pessoas, o olhar do turista e o nosso olhar também como pessoas que têm uma experiência de viagens, né? Tanto eu quanto o Jorge, a gente tem uma grande experiência de viagens, tanto em termos de Brasil quanto em termos internacionais. E isso dá um diferencial, porque você vê a oportunidade onde muitas vezes o morador ele não consegue enxergar. Sim.
Então, por exemplo, teve um senhor de um Pesque-Pague, ele me deu uma informação muito interessante, porque a gente como assim? Como o pessoal de São José não vê a riqueza que tem? E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Débora, o que aconteceu é que São José ele cresceu, é uma cidade que cresceu muito nos últimos 30 anos. Então, os próprios moradores não têm noção do quanto que a cidade se desenvolveu. Então, tem sentido, porque é muito rápido, né, para uma cidade. E eu vou falar que eu sinto parte do que ele está falando, porque eu mesmo vim aqui, não tanto tempo aqui na colônia, né, na colônia Gamelas, mais específico, nós estamos aqui em São José dos Pinhais, e às vezes eu converso com pessoas que eles não sabem de alguns pontos. Tanto que a Rádio Web TV A Voz da Terra, ela abriu essa oportunidade, né, está aberta aqui, né, para as pessoas que têm empreendimentos próximos, para que venham aqui e divulguem. Porque às vezes, esses tempos atrás, a gente precisou de um serviço, e aqui na colônia vizinha tinha, e eu fui descobrir porque uma pessoa lá de Curitiba achou numa plataforma de anúncio. E a vizinha aqui, entendeu? Então, elas são muito dinâmicas, vão crescendo as coisas. Eu conheço pessoas públicas que não conhecia aqui, acho que você foi ali nos Fornos, né, que é próximo aqui. Sim, então sim. Tem pessoas que não conhecem, né? Então é interessante esse trabalho. O mapa, nesse caso, assim, o inventário ajuda bastante por inventariar, e ele é dinâmico, ele não é perfeito, né? Vocês vão ver que a gente não conseguiu saber de todos os atrativos, porque muitos, por exemplo, só funcionam em dias que a gente não estava passando. Também na parte rural, não tem uma placa, e é bom que não tenha uma placa também enorme dizendo, porque o turista não quer isso. Ele quer exatamente a cidade como um local rural, tranquilo, e isso é um turismo de valor agregado. Né? Então não é para ter um holofote dizendo, mas também para você saber que existe, isso, né? E é com o tempo. Então, assim, esse é um pontapé para um processo que abriu assim uma nova série de novos inventários. Sim. Esse inventário, esse mapa, sabe se já foi feito algum dia no município? Ou se existe algo similar assim? Ou ele teve em 98, nova? né? O primeiro dele foi feito há muitos anos atrás. Então, exatamente de lá para cá teve um vazio muito grande. Então, a gente fez esse primeiro de 27 anos, com uma recomendação dele ser feito de 2 anos, 5 anos no máximo, mas 2 anos, porque é muito dinâmico. E a ideia é isso, que você falou das pessoas que têm os empreendimentos divulgarem, que é uma questão importantíssima. O empreendedor, ele não pode ficar esperando, aí falando de empreendedor para empreendedor, né? Ele não pode ficar esperando o cliente chegar. Ele tem que divulgar o que ele tem disponível, ele tem que realmente saber que tipo de cliente ele quer e como ele faz, ele vai criar estratégia para poder atrair esse público. Então, se ele não divulgar, se ele não falar o que tem, não procurar estar, por exemplo, você vê uma das grandes evoluções que o município teve é participar da Feira Internacional de Turismo. A prefeitura que fez, né, todo esse apoio junto com a Detur também, né? Então, assim, você vê que a colaboração tem que ser a palavra da vez, né? Você ter os vizinhos colaborando entre si, é muito legal isso, porque você vê evolução e todo mundo está ganhando. Porque o turista ele vem para ver uma propriedade, aí ele sabe da outra que uma pessoa divulgou ali, foi ver uma propriedade, achou um folder da outra, isso, e aí você vai atraindo mais o turista de Curitiba e de outros lugares para conhecer São José dos Pinhais, né? E você, com esse teu trabalho, você acha que São José tem um potencial muito bom para dessa parte turística depois desse trabalho que vocês fizeram? Sim, o potencial é enorme. É isso que eu venho, a gente tem frisado, dar importância, porque o potencial é ouro, é uma cidade de ouro. Quantas cidades no Brasil tem 80% de área rural e 20% urbano? E o rural que está se organizando, a gente vê cada vez mais assim, um vizinho conversando com o outro, procurando fazer trabalhos em conjunto, tecer parcerias, sabe? E todo mundo está ganhando. Essa divulgação das colônias, né? Não ficar concentrado só num local, mas ter roteiros e ter diversidade. Você tem turismo para terceira idade, tem turismo para crianças, tem turismo para família, tem turismo para estudante de arquitetura, tem para fotografia, tem vivência, tem, enfim. Eu acho que tem que ser unido, né? No sentido, por exemplo,
Porque eu já vi aqui alguns estabelecimentos que eles recebem clientes, eles falam assim, não, eu fui em tal lugar, mas estava lotado, então eu vim para cá. E Aham. só que não significa que ele não vai voltar lá, né? Não. Significa que eles estão trabalhando em conjunto. Significa o quê? Que está vindo mais pessoas para a comunidade para conhecer, né? Então, São José, como Aham. ela fica num local estratégico, né? Por causa das rodovias e também por causa do aeroporto, então eu acho que essa divulgação, esse É trabalho, eu acho muito que é mais, essencial, né? é muito mais fácil do Em que uma conjunto, cidade que né? não tem um aeroporto. Você já tem um aeroporto na cidade. Agora, a primeira pergunta que eu fiz é por que não tem divulgação de São José dos Pinhais no próprio aeroporto de São José dos Pinhais? Que aí o pessoal até brincou, né? Fez com a inteligência artificial, né? Onde fica o aeroporto de Curitiba? Que o Isso, cara é. estava até, não sei, aquele dia procurando o aeroporto, nunca chegou, né? É a briga, né, de sempre Aham. que sempre pede para saber onde que fica o aeroporto para lá e para cá, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, o aeroporto é de Confins. A cidade de Confins, não é aeroporto de Belo Horizonte. Então todo mundo chega em Confins, a gente fala até brinca, é Confins do Judas, né? Então fica em Confins e aí a pessoa vai para lá e é mais ou menos é um pouquinho mais distante do que o tempo que leva de Curitiba para São José, mas com muito mais trânsito, mais complexo. Então assim vocês têm tudo. É uma cidade que tem tudo, comércio, sabe? Tem assim, se você pensa, por exemplo, na questão das colônias, a riqueza cultural de cada colônia, de cada tradição, com as suas músicas, com as suas roupas. Eu falei ontem na palestra, por exemplo, quantas bonecas tem para vender com uma alta costura só para bonecas com roupas de tradições é, a polonesa, a ucraniana, a italiana, a Italiana, alemã. isso mesmo. A gente não acha para comprar. E eu não estou falando de bonecas de qualquer jeito, mas quando você pensa na beleza de cada tradição, você pega, por exemplo, o artesanato, os pontos, né, como que fala, não é do tricô, do bordado, né? Bordado. Gente, só isso. Você pode criar uma coleção de moda e isso é uma coisa de alto valor agregado. Você está vendendo a cultura, você está vendendo a história junto. Tem contadores de história ali que são. Gente, os bonecos gigantes de São José dos Pinhais. A pessoa não tem que ir para o Nordeste para ver boneco gigante, ela pode vir aqui para São José dos Pinhais. Tem muita E a coisa na arquitetura daqui cidade. também tem bastante pontos legais, né? Para quem vai para esse turismo de arquitetura, né? Eu acho que é bacana, né? Sim, De sim. você. Então, você vir também visitando as colônias, visitando. é, Parar para fotografar já é uma coisa, mas parar para desenhar é outra parte. A pessoa ela viria para cá se tivesse mais divulgação. Porque o pessoal que gosta de desenhar paisagens como a que tem aqui. Então você tem lá uma igrejinha delicada, uma igreja que é muito diferente da cultura que a gente tem mais para o sudeste, para o norte do Brasil. Então, os pinheiros são maravilhosos. Então, uma coisa que para o morador é natural, tipo assim, nem liga porque está ali mergulhado É, ali. já tá no dia a Ah, dia ali, né? a pessoa que planta repolho está ali todo dia. Mas para a pessoa que é de fora, ele vai ver uma paisagem bonita, diferente. E até uma coisa que a gente precisa de lembrar para as pessoas, de onde vêm as coisas que ela compra no supermercado. É, tem muita gente que acha que nasce na gôndola do mercado lá, né? É, E aqui a gente vê que o pessoal trabalha. E é bonito mesmo. Você viu, né, no trajeto para vir aqui, né, que a Rádio Web TV, a Voz da Terra, está realmente dentro da roça, né? Você conseguiu visualizar isso, a gente é, passou pelas roças ali. E é coisa mais linda, né, de você ver o trabalho, né, desses agricultores. Eu acho que é importante valorizar é, essa parte da imigração, né, que nem você comentou aqui das bonecas. Eu acho que tem bastante potencial para isso, né? Você tem algum trabalho que você faça que de repente alguém que está assistindo a gente possa, não, pô, qual que é o teu trabalho que você desenvolve que talvez possa ajudar alguém da comunidade, né? Que possa uhum. surtir uma parceria entre o teu trabalho e alguém que tem alguma ideia de algum tipo de empreendedorismo. Tem alguma coisa que você Então, pode tem, fazer para as e até pessoas? algumas pessoas já me começaram a procurar, porque tem a parte também de capacitação. Então, eu trabalho com Bom, eu sou estrategista em sustentabilidade e também em agregação de valor de negócio. Então, assim, se você tem um negócio, se você tem uma propriedade, você quer é, pensa- re-
às vezes a pessoa nem tem ainda um modelo de negócio, mas desenvolver esse modelo de negócio e pensar numa agregação de valor para a propriedade, para o trabalho, isso eu faço. Ainda tem coisas mais assim, mais complexas, por exemplo, uma empresa maior, você tem programas de sustentabilidade, você tem para as colônias, que a gente já começou a conversar com algumas pessoas que têm interesse em fazer um mapa, porque quando a gente fala mapa, eu acho que isso é legal falar para o público. Não é um mapa lúdico, não é um mapa assim, ele não é um mapa simples, ele é um mapa em escala. Acho que talvez compensasse abrir aqui um para mostrar. Porque o que acontece, gente? O pessoal começou a acostumar com o mapa, que é esse mapa desenhado, que ele tem o seu lugar, ele também ele é importante. Mas nós estamos perdendo a cultura de localização, de mapa em escala. Então, a proposta Território Turismo é um mapa em escala, ou seja, você com uma régua e uma bússola, você consegue se orientar quando não tiver rede, quando seu celular estiver descarregado, você consegue interagir com as pessoas dos locais, e a gente vê, olha que detalhe interessante, eu cheguei em algumas escolas para visitar as obras do senhor Roney, que estavam em escolas públicas, e aí eu levei o mapa que foi feito, antes desse mapa ficar pronto, o mapa da Rota do Pinhão estava pronto. Então o mapa da Rota do Pinhão, ele tem Curitiba e todas as cidades do entorno de Curitiba. A diretora me recebeu e ela adorou o mapa. E aí eu falei, olha, vocês vão ter um mapa para trabalhar com os professores do município. Tanto que a gente já tem um projeto, a gente já está com um projeto que é Pedagogia do Mapa, porque quando a gente colocou esse mapa de São José na mão das crianças, as crianças gostaram e reconheceram as propriedades. E essa é uma função do mapa. Então, elas se localizaram. Elas se localizaram, a gente está aqui, sabe? Eu conheço tal lugar. Eu conheço tal lugar. Minha avó mora ali. Exatamente. Então, assim, quando você pega um mapa físico, né, você dá autonomia para as pessoas, para vocês terem maior interação e maior conhecimento do território. Porque o desenvolvimento territorial sustentável, ele não é uma questão tecnológica só. Né? Ele também, mas você precisa de ter uma rede de vizinhança, reconhecimento e uma outra coisa importante, que as pessoas muitas vezes elas não param para pensar. Se você tem algum problema, alguma catástrofe, alguma coisa assim, o mapa físico também, você tem rotas de fuga, você sabe ali quem é a sua rede de apoio. Então, são todas as coisas que estão agregadas dentro de um mapa de turismo. Eu acho legal também de pegar, né? Porque eu vi aqui em casa a gente pegou o mapa, né? Que você fez. Vocês fizeram, né? Ficou muito legal. E eu vi que a primeira coisa foi bem isso que você está falando. As crianças pegaram e já começaram, eu moro aqui, eu moro ali. E é até uma coisa interessante fazer em família, né? De pegar e fazer, ó, aqui, ó, tá vendo essa rua aqui? Ó, dá para ir para cá, vai para lá. Porque às vezes a pessoa andando, ela não tem essa noção, né? Então o mapa, quando dá essa amplitude, ele te deixa você com uma visão mais periférica do local. A visão espacial. Isso, essa visão. E é uma coisa, quando você vê essa geração hoje de adolescentes, pré-adolescentes, muito na internet, e achando que as coisas você acha só pelo Google, você tem que dar a experiência da realidade. Aí eu estou trabalhando com múltiplas inteligências. Percebe? Então é muito mais amplo a questão de um mapa que vem pelo caminho do turismo. Você pode pegar aqui o lazer familiar, você pode interagir mais com as pessoas do lugar. Né? Quando você chama para uma mesa, você come pizza e fala do mapa. E você planeja uma viagem. Isso foi pensado para a gente quando nós trouxemos a proposta do inventário do mapa, é também fazer com que ajudar o município de São José dos Pinhais tenha um turista com maior tempo de permanência aqui. Isso é muito importante para o comércio local. Então não pode ficar dependendo de época, sabe? Ter mais gente conhecendo a cidade. Sim. Seja para um café. Ali pelo que eu vi do mapa, né? A cidade tem potencial para todas as estações, né? Sim. É diferente de alguma cidade, não, só é mais para o inverno, mais para o verão. Eu acho que, pelo que eu analisei aqui, ele tem São José dos Pinhais tem uma possibilidade infinita, né? De situações, né? Você que talvez rodou pela cidade, posso até falar se eu estou certo ou não. Sim, você tem... que se você pensa hoje,
para tomar café. Você quer um café, você tem lugares no centro da cidade, que não deixa nada a desejar, gente, em termos de culinária, nada a Curitiba. Sim. E a gente foi percebendo que os próximos moradores não conhecem os restaurantes da cidade. E não é. Você tem desde o restaurante hambúrguer, você tem hambúrguer artesanal de alta qualidade, tem comida japonesa de alta qualidade, os sorvetes, já falei, você tem padarias, boas padarias, sabe? E horários também. Você tem coisas que estão abertas em vários horários distintos. Então, assim, tem muita coisa no município. Espetinhos também, que é outra coisa. Tem, gente, tem muita coisa rica para ser explorada na própria cidade. E o morador mesmo não está sabendo, porque às vezes ele não transita. Ele sai de São José, ele vai para Curitiba, mas ele desconhece o próprio município. Sim. Então, também uma oportunidade dos moradores conhecerem, explorarem a gastronomia local, essas pequenas iniciativas que tem, pequenas e médias, que estão no próprio município. Porque eu acho que isso aqui vai ajudar muito, né? Também o pessoal que é guia turístico na cidade, porque às vezes pode ser que até o próprio guia não tenha todo esse conhecimento que vocês estão ajudando aqui, né? Então, esse trabalho, no meu ponto de vista, vai ajudar muitas pessoas. Sim. Desde o do morador, né, quanto do empreendedor, mas quem vem para a cidade, porque se esse material está disponível lá, igual você falou, no aeroporto, a pessoa chega aqui e já tem tudo aqui o que ela necessita, né? Vai ter aqui tanto nessa parte física quanto na parte digital. Então, né? a parte digital, eu não sei agora os desdobramentos que a prefeitura vai dar sequência a isso, que isso é um passo interno, mas a ideia do inventário é que ele é um documento de consulta pública, né? Então, aí tem que perguntar como a secretaria vai fazer o desdobramento. Mas, assim, a intenção é essa, de dar essa publicidade, né, para o material. E para os guias, uma outra coisa que a gente observou também, assim, poucos guias conhecem todo o potencial das rotas, da parte turística, da área rural. Nós encontramos uma professora que também é guia de turismo, que conhece bastante, por exemplo, toda a parte do turismo do centro, que é muito interessante, né? Desde a caixa d'água, olha, uma caixa d'água, mas ela tem um valor histórico pelo tipo de engenharia que foi feita, né? Assim como, por exemplo... A pessoa passa ali na frente e só a caixa d'água. E é um marco da história da engenharia, né? Assim como também você pega ali... A própria prefeitura ali, né? A parte mais antiga da prefeitura ali, um prédio bem bonito. E você vê ali é um lugar para desenhar maravilhoso, dar um postal, sim. Enfim, tem muitas coisas que podem nascer, empreendedores que podem aproveitar e explorar esse potencial, por causa depois que a gente levantou, né? Vamos dizer assim, a bola com o inventário... Sim. Fazendo esse trabalho e contribuindo para a cidade, dá visibilidade aos atrativos. E aí os empreendedores têm que pegar as lacunas e correr atrás, abraçar. E abraçar, ir para cima, e para conhecer. E fora aqui que eu vi que tem um mapa turístico rural e um urbano. Por que foi feito dois mapas? Não ficou só um da cidade inteira? Qual que foi a estratégia disso? Porque normalmente nos mapas, quando você pega um mapa de um município, ou você tem tudo urbano e é distribuído, né? Ou você tem uma parte de uma área rural, uma cidadezinha que é rural. Não é o caso de São José. Então existe um adensamento na área urbana e uma distribuição na área rural. Só que quando você vai... Porque uma das dificuldades de você fazer um mapa é definir escala, então estudar para que as coisas façam sentido visualmente também. E aí quando você vai para pegar e colocar no mesmo mapa a parte rural e a parte urbana, na parte urbana, se você coloca, é muito ponto junto, então não se torna visualmente visível. Então a orientação, né, a escolha do recorte foi feito junto com a Secretaria de Turismo, para definir a área de recorte, ou legislação, enfim, tudo direitinho, para definir uma área, e essa área ela foi ampliada no mapa à parte, quer dizer, no mapa complementar, sim, que é o específico da área urbana. Então você tem um mapa que tem o município todo, e tem um mapa que fala ali mais, que foca mais numa área da região central, entendi, que é um recorte para facilitar o turista e as pessoas a se
locomover e conhecer o que tem ali. Entendi. Mas daí isso foi uma decisão em conjunto de vocês Sim, com a Secretaria de Turismo para ver sim. qual o espaço que ficaria com esse extra, né? Para não Porque, ficar assim, o muito. difícil de toda vez que você faz um trabalho, né? Quando você escreve, tem que cortar o texto para caber na pauta, né? Aham. Quando você faz o Twitter, tem que colocar lá 140, agora é um pouquinho mais, eu acho, né? De caracteres. E a mesma coisa no mapa. Tem hora que você vai ter que fazer uma escolha por causa do tamanho do papel. Então, assim, aí a Secretaria de Turismo teve um papel fundamental também Sim. nisso para poder orientar qual era a melhor forma de fazer esse recorte. Uhum. Mas, com certeza, também o mapa integral, se não me falha a memória, é o primeiro do município com esse perfil, que a pessoa, qualquer morador, ele tem ali a visão integral do município. Sim. Todo mundo junto ali, onde tem a parte urbana, como ela se liga às diferentes áreas rurais, né? E não querendo ser injusto, né? Mas porque às vezes a gente fala e falta pessoas e depois a pessoa, mas você não falou de mim, né? Aham. Mas tem algumas pessoas específicas que nesse período de trabalho, essas pessoas foram fundamentais, que mereça serem lembradas aqui, tipo, foi a pessoa tal, ajudou nesse lugar, ou foi um conjunto de todas as pessoas Olha, é, ou alguma coisa, tipo assim, eu conheci uma pessoa que era atípica, que eu nunca tinha visto naquele perfil, né? Igual você falou da senhora, né, que fez o livro ali, né? da Que é uma, Maroc, Angela Maroc. que é uma pessoa, pelo que eu vi, interessante. Então teve ela, Porque mas às vezes você assim, vai numa região rural e acaba conhecendo uma pessoa até pelo tipo de falar, né? Das aham. pessoas são diferentes. Na verdade não Tem foi, alguma coisa assim, atípica? teve atípicos assim. Primeiro que todo mundo todas as pessoas, não, assim, não é uma questão de, é a realidade. A receptividade foi impressionante. Todos abriram a porta, pararam o seu tempo para me ouvir, para conversar. Aí você nem ia para comer, mas aí a pessoa vai, te serve aquela tilápia e prepara aquele molhinho e fala: não, mas vem aqui, come isso e tal, e prova, e tem o vinho. Então não tem como não ter engordado. Não, Sim. não teve jeito, né? É, mas assim, eu acho que uma das coisas raras que eu encontrei em São José, por exemplo, saber que São José dos Pinhais tem um turismo todo voltado para o kart aqui em São José dos Pinhais. Isso me surpreendeu, não sabia. O Aras Clemente Moleta, que é um Aras urbano, mas se tornou urbano porque a cidade, na verdade, Avançou, né? só avançou. E assim, é um Aras, gente, que vende cavalos. Ele é famoso, mundialmente famoso pelos cavalos. Vende para Dubai, vende para os Estados Unidos, vende, sabe? Uhum. E Tá dentro da ele, eu cidade. até não consegui conversar com ele, eu falei com ele pelo WhatsApp, que já é um senhor bem idoso, Aham. assim. Mas Mas é conseguiu o contato, né? incrível a quantidade de troféu que tem. Gente, está em São José dos Pinhais. É simplesmente incrível o que tem aqui a cidade, né? Uma coisa também que me impressionou, porque eu nunca tinha visto isso, eu acho que é uma das coisas raríssimas. Na paróquia de São Pedro tem um Cristo que está saindo da cruz. Eu nunca tinha visto isso, um Cristo ressurreto, né? Seria assim, Aham. ele venceu ali. É incrível, né? É simples, mas é profundo, significa simbolismo profundo e tá ali. É de alto impacto, né? Tá dentro ali da igreja. Deixa eu ver uma outra coisa mais assim de impacto. Bom, gente, o sorvete eu já falei porque realmente impressionou, porque O tem assim vinho, as tradições. falaram para mim que você gosta de vinho, é verdade Eu ou gosto, mas gostou assim, ali? né, o impacto do vinho já é conhecido, então não é tanta surpresa isso, Entendi. né? Deixa eu lembrar aqui de uma outra coisa também. Assim, uma padaria do Alemães Pães que, já fazendo propaganda, mas falando mesmo, Ah, porque surpreendeu por causa da qualidade do pão francês. Olha que coisa mais simples, gente. Pão francês, pertinho do aeroporto. Então, assim, tipo assim, se a pessoa souber, ela sai do aeroporto, pede o táxi, paga um pouquinho mais, vai ali, pega os pães e leva para casa. São coisas simples, não precisa ser coisas sofisticadas. Mas o simples bem feito, ele tem um impacto sobre o tem turista, valor, né? ele tem um valor agregado muito grande.
E é isso que às vezes a pessoa acha que tem que complicar. Agora, você tem que, né, os cuidados que você tem que ter com a propriedade, que é manter o banheiro limpo, não deixar mofado, né? O pessoal que está na área rural tem sempre a briga com, né, com os camundongos, com os ratos, né? Então, são cuidados que você percebe. Por exemplo, teve lugares que eu visitei que não entrou no inventário porque a comida era maravilhosa, mas o banheiro não tinha um banheiro bom. Então, esse aqui não dá para deixar no inventário. Então, uma pena, mas é a realidade. Mas teve essa análise e tudo, então, para estar no inventário sim, teve uma coisa básica, porque ir para campo mesmo, e assim, por isso que eu falo que eu engordei, né? Porque eu cheguei no lugar, experienciei o lugar. Entendi. Então, teve uma outra coisa também que é diferente. Agora, eu não sei se eu vou me lembrar aqui. Embryo Horse. Gente, não é que se descobre ali em São José dos Pinhais, um lugar que vende embriões de cavalo de alta performance, tem todo cuidado, é uma escola, e está em São José dos Pinhais, né? E achei por acaso. Chama Embryo Horse. O cara, ele é um professor de uma universidade que também tem ali, ele faz todo um trabalho, ele e a esposa, tem uma escola e vem gente, eu cheguei lá. No sábado de manhã tinha gente lá da Amazônia fazendo Amazônia e o Pará, era do norte. Sim. Né? Fazendo Roraima, alguma assim, fora do lá. E é o potencial de São José. Então tem de tudo, você descobriu vários ouros aí. Tem para todo tipo de público. Sem falar no turismo industrial, né? Vocês estão aqui com a indústria da Cine. Eu, por exemplo, eu sou fã do gengibre, eu não tomo refrigerante, né, praticamente, mas o gengibre ganhou e eu levo para os meus parentes. Quando eu vou viajar, eu saio com garrafas de gengibre. É um problema por causa do peso, volume, né, não dá para ir de avião. Mas, assim, então são particularidades da cidade, né, tem nutrimental, tem, assim, né, fora a parte de automóveis, né, então, assim, é uma cidade ímpar, com um turismo riquíssimo, mas que cabe aí aos empreendedores fazerem o seu papel, estudarem, desenvolver. Essa parte você perguntou sobre o meu trabalho. Se vocês tiverem interesse, né, para desenvolvimento de modelos de negócio, que é uma coisa extremamente importante para vocês não se perderem e agregar valor, é uma coisa importantíssima de fazer, principalmente nos tempos de hoje, que a gente está passando em termos de Brasil. Quanto mais o empreendedor está preparado, melhor para o negócio dele, melhor para a economia. Sim. Mas agora que o inventário foi entregue, qual que é o futuro da Débora? É essa parte que você vai continuar o teu trabalho, o teu empreendedorismo direto ali? Você vai fazer, qual que é a tua visão? O que você pretende agora? Eu sou empreendedora, né? Então, assim, eu tenho meu trabalho em parceria com a Território Turismo e tenho a Spark Minds, que até é a blusa, né? Spark Minds. Então, tem site, tem Instagram, essas coisas? A gente está remodelando. Se eu quiser contratar a Débora, como que eu vou fazer? Melhor é você me encontrar no LinkedIn, porque as mídias... Tem um caminho lá? Tenho, Débora, o arroba, pode falar Débora com H, né? Débora H Munhoz, EA no LinkedIn. É lá que é a minha principal mídia. Entendi. Porque eu estou reformulando o site, porque o Instagram tem o 41, pode deixar, 41 99553 9220. Daí você encontra você no LinkedIn ou direto pelo WhatsApp ou telefone? Sim, no WhatsApp, tranquilo. Entendi. Por causa todas essas mudanças, né? Então, assim, a Spark Mais, ela nasce como uma empresa, ela já tem algum tempo, na verdade só mudei o nome, está entrando agora, entrou no novo formato, porque nós estamos começando a empreender projetos maiores. Então, estou atendendo um projeto grande no estado de Goiás, voltado não só para desenvolvimento de projetos voltados para sustentabilidade, educação ambiental, como a parte de capacitação. Inclusive, vai sair um curso de empreendedorismo para guia de turismo. Porque eu vi esse problema, na verdade, online. Então, qualquer pessoa... vai ser... Eu estou montando um específico para atender São José dos Pinhais pelo potencial. Entendi. Né, pela oportunidade. Se não tiver disponível, eu deixo para falar. Deixa aqui, a gente joga no site da rádio também. A gente pode rolar umas promoções interessantes. No site da rádio ali, de repente alguém está escutando a rádio. A gente vai colocar também a nossa entrevista no YouTube. Até você que está assistindo, né?
pelo YouTube, se você puder compartilhar e dar um like lá para nós, para fortalecer. E a gente está aqui, até a Rádio Web Voz do Brasil, a ideia nossa é essa, de divulgar esses trabalhos excelentes que a gente acaba vendo aqui no município. E é o que você falou, né? O que você descobriu aqui, que muita gente não sabe, é o que a gente está tentando fazer aqui na rádio também. Ó, o vizinho faz isso, o vizinho faz aquilo, né? Às vezes eu tenho um vizinho que vai precisar do teu trabalho. Então, a partir do momento que você está aqui divulgando o teu trabalho, e eu vou aqui falar para vocês, né? Eu conheci a Débora não faz muito tempo, mas é uma pessoa sensacional e você que está precisando é a mente que vai te ajudar aí. E essa parte, pra você ter uma noção, a gente tem soluções na parte construtiva, parte arquitetônica, até para não perder a identidade, é uma das coisas que várias pessoas de colônias conversaram comigo sobre essa questão da identidade. Então, essa parte da valorização da arquitetura, a arquitetura sustentável, para você reduzir custos durante a manutenção do seu empreendimento, tudo isso é importante. Você não desenvolve o território se você não desenvolver os empreendimentos, e vice-versa. Todo mundo, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Sim, é uma soma de... Vou trazer uma solução que vai ajudar muito o pessoal, o pessoal das tilápias. Estou cantando aqui uma bola porque veio novidade por aí. Tem novidade aí, ó. Gil já deu um spoiler aqui. Eu não ia falar, né? Porque eu tinha escutado esse spoiler aqui, mas já que a Débora falou, então você aí, eu tenho um grande amigo meu, até vou jogar aqui para mim, ó. Pessoal de Pesca e Pague aqui da região, logo a Débora vai ter uma novidade muito legal, né? A gente está com um contexto geral aí, algumas dificuldades com relação à tilápia, né? Então a Débora tem algumas soluções aqui, eu acho que vai ser bem bacana para você. Então fique sempre ligado aí na Rádio Web TV, a Voz da Terra, que a gente está tentando trazer novidades aqui, né? Mas a Débora tá aí, o que mais que... Tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode pensar, sim, a gente pode pensar, nós já conversamos ali, mas assim, hoje o Jorge não esteve presente, mas a gente vai fazer um especial. Vamos trazer ele aqui. Nós vamos fazer um especial, que aí a visão dele como arquiteto urbanista e especialista em recuperação de paisagem, para a gente falar sobre essa questão do potencial de São José, do inventário, assim, falar mais sobre inventário. Sim. Porque a gente pode fazer essa coisa de divulgar mais, para fazer, vai ter e já preparar o campo para receber a informação. Vamos fazer, já faz aí o convite aí, você que é o amigo lá, convida ele para vir na Rádio Web TV, a Voz da Terra. O Jorge. Você fala o Jorge? Não, o Jorge já está intimado. Ele já está intimado, né? Está intimado. Está convocado já, então. Não, porque não, né, a experiência dele como arquiteto e um arquiteto catalão é muito importante a gente entender a visão de um europeu, porque assim, quando você percebe uma cidade como Barcelona, que é uma cidade incrível, assim, e como o turismo já está muito estruturado e até com problemas que a gente não quer que se repita. Eu venho de Minas Gerais, onde eu conheço lugares que o turismo já está super explorado e tem problemas que eu não gostaria que São José também chegasse nesse nível. Então a gente está falando de coisas como que vocês podem fazer crescer os seus empreendimentos, mas sem atrair um turista que degrada a sua cidade, o seu território, o seu sossego. Então, são coisas que vocês precisam olhar. Vocês querem os clientes, vocês querem os turistas, é legítimo, é importante. Mas se vocês não souberem exatamente o modelo de negócios e fazer a adequação dos seus empreendimentos, eu chamaria até adestrar o turista, porque os turistas que vêm da área urbana, eles vêm muito estressados, eles não sabem se comportar no ambiente rural muitas vezes. Sim. Então, cabe o empreendedor, eu te ofereço tal coisa dessa forma, com essas regras. Sim, entendi. Sabe? Para não ter a degradação do território. Porque uma vez que o turismo ele sobe, e aí vocês já estão tendo problemas aqui com determinado tipo de turista que não deixa realmente, não agrega valor, sabe? E você tem em pequena escala. Então, a partir dos erros, a gente pensa como é que a gente pode prevenir. Mas nesse curso que você pretende fazer, que é online, você vai dar essas dicas assim para as pessoas, ou é nesse sentido? Então, ou é num outro sentido? Não, no online sim. No online sim, que tem umas dicas mais gerais, e a gente vai fazer os presenciais.
Porque a legal. gente faz mais uma coisa mais focada, porque tem coisas que são muito específicas. Específica. Tem problemas muito específicos, né? Entendi. E tem coisas que a gente tem que fazer essa conversa mais numa rede de confiança, né? Dos donos do negócio, Aham. que dá para fazer uma coisa mais Para personalizada. direcionar, Pra o direcionar, que é o exatamente. ideal para fazer. E uma outra coisa importante que é os empreendedores têm que aprender a investir no negócio deles. Não é só comprar equipamento. Eles têm que investir em inteligência. Porque é isso que diferencia no mercado. No final das contas, né? É uma estratégia com inteligência, né, com um conjunto de todos, achar pessoas que consigam, né, de repente, até mostrar, né, essa visão diferenciada do município. Mas, Débora, muito obrigado por ter vindo aqui, né, na Rádio Web TV Voz da Terra. Parabéns, né, pelo trabalho. Quem ainda não teve a oportunidade de ver os mapas, a Secretaria de Turismo vai divulgar, né, esse trabalho aqui da Débora, de toda a equipe, Território né? Turismo, né? Que é a empresa que fez. Território Turismo. Território Tá. Turismo. Como que é o nome lá do teu Jorge. parceiro? Jorge. Então, e ele já vai estar aqui, a Débora já escalou ele aqui, né? Tá Já, escalado, vamos né? marcar com. Eu sou o Sargento Rodolfo, mas a Débora que já escalou o amigo lá. Ele já tá escalado já. Não vai faltar aqui para nossa. Vamos esperar já florar dos girassóis, a gente já vem e verdade. já faz tudo Já junto, fazer né? um bem bolado aí. É. Mas muito obrigado mais uma vez. Eu que Débora. agradeço a E oportunidade. se você quiser, não sei, eu acho que seria interessante se você pudesse passar só de novo o teu contato Sim. e o caminho lá para te encontrar, né? Tá, então, porque como o site, Instagram, tudo está sendo remodelado, a questão de identidade, enfim. Então, o contato é WhatsApp 41 99553 9220. E o LinkedIn é Débora H. Munhoz EA. @ vocês vão me achar lá tranquilamente. Então, beleza, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Mais um bate-papo aqui na Rádio Web TV, A Voz da Terra. E vamos prestigiar aqui o mapa. Agora eu vou ver se eu acho minha casa aqui. Será que tá ali ou não? Tá no meio da roça. Rádio Web TV, A Voz da Terra, diretamente de São José dos Pinhais, Colônia Gamelas, para o mundo. Muito obrigado você que prestigiou aqui a nosso bate-papo, nossa entrevista. E depois não esquece de ir lá no YouTube, dar aquela curtida, aquele comentário e compartilhar, que isso ajuda a fortalecer a nossa página lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu, obrigado, Débora. Obrigado Vamos pelo voltar aí. convite. Tamo junto. Valeu, um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.